Sejam bem-vindos ao Pop Doc! E Aê! aí, mais um episódio essa semana. Caraca, a gente não aguenta mais olhar na cara de vocês. Graças a Deus a gente não olha, né? Que a gente não bota a câmera, a gente grava só com a voz. Nossa, tá tudo bem com você? Você quer terapia? Quer falar alguma coisa? Bom dia pra você, Levi. O segredo é faltar. Profunda. Por isso que eu faltei sexta-feira. Porque a gente falta e dá um respiro da convivência. Gente, 3 vezes por semana não tá dando mais. Eu tô vendo mais vocês do que a minha mãe. Não está. É quase um casamento. Exatamente. Caramba. Dito isso, vamos lá. Esse episódio, vamos falar de muita fofoca, vamos falar de álbum novo da Lily Allen, mas antes disso, rapidamente deixar os recadinhos. Acessa lá as nossas redes sociais, @DocPopcast, e classifica o nosso podcast com 5 estrelas, ou com uma estrela lá, como essa plataforma for melhor. E, obviamente, o nosso Apoia-se Aurelo, que estão aí, que você pode pagar o apoio e ganhar um episódio extra. Tem também os nossos episódios de segunda-feira. O nosso podcast também tá disponível no YouTube. Então, assim, gente, muita informação. Mas é isso, acho que vocês pegaram tudo. E eu queria dar um puxão de orelha aqui, vários. Né? Primeiro que o Mercúrio tá retrógrado, entendeu? Eu já acordei com a pica no cu aqui, que tá chovendo. Tô irritado, tô estressado. Meu Deus, mas que isso? Pica no cu não seria delícia? É uma gíria regional, inclusive. Aproveitando o tópico da semana, é uma gíria baiana. Ninguém tá dizendo aqui que eu tô falando pornografia nesse podcast. Acordei estressado. Vocês não avaliam o podcast. A gente tem quase 5 mil seguidores aqui. O podcast só tem 800 avaliações. Alguma coisa nessa conta não tá batendo. Entendeu? Não custa nada vocês clicarem ali no Spotify, nos 3 pontinhos, avaliar podcast 5 estrelas, porque ajuda o nosso podcast a ficar mais reconhecido e a ser mais visto. Então não custa nada, não vai custar nem R$1, né? Aí agora falando de dinheiro também, eu queria entender qual a dificuldade de vocês apoiarem. A gente tá entregando 3 episódios por semana. Isso aí. Entendeu? Então assim, vão lá apoiar. R$10 não é não é uma Skol Beats, depende da festa, né? Hoje em dia tá até mais barato. Tudo bem, você encontra por 7. Mas assim, geralmente é 10, a depender do lugar do Brasil. Exatamente. Então vão lá apoiar. Fale por Salvador. São Paulo talvez seja mais caro. Fortalecer esse podcast. Pois é, em Salvador é mais barato. Tá, Graças a Deus. Entendeu? E é isso. Vão lá fortalecer, apoiar. E escutar também os episódios para apoiadores, que a gente já fica com menos filtro ainda, falando mais besteira do que o eventual. Agora, não vai gravar e soltar na internet, que também não quero ser cancelado. Pelo amor de Deus, pegar esse... Eu tô cansado de cancelamento de Deus, hein? Ela acaba com a vida dos 3 aqui. O Alexandre Santana vai parar lá em Tremembé. Pelo amor de Deus. Não gravem esse episódio. Ele vai parar lá em Tremembé, um negócio desse. E olha, você que tá chegando no episódio agora, de quarta-feira, saiba que às segundas estão saindo episódios aí do Pitch Doc. E dessa semana a gente falou um pouquinho sobre o álbum novo do Khalid, que vocês pediram. E a gente fez a nossa avaliação, mas tem lá também Zara Larsson, Taylor Swift, e você pode ir lá escutar. Ouvi dizer que o da semana que vem é o da Ludmilla. Entendeu? E aí você já pode escutar também, logo em seguida desse episódio, você já escuta o álbumzinho da Ludmilla, que segunda-feira tem episódio sobre ele lá. Eu vou dar uma dica pra vocês ouvintes também. Usa o Pitch Doc pra escutar álbuns que talvez você não tenha se interessado tanto, porque esse é um exercício muito legal. Por exemplo, do Khalid eu não tinha a mínima intenção de ouvir. Eu achei tudo chato que ele tinha lançado. Mas eu escutei só pra fazer o episódio e eu me surpreendi positivamente. Então vão lá escutar, caso você não tenha ouvido o álbum. Vão escutar o episódio e depois você vai lá ouvir e tirar suas conclusões. Ou seja, que é bem legalzinho. Ouvir o The Life of a Showgirl, né? Você que não ouviu ainda, quem sabe aí não te dá essa... Né, o primeiro episódio tá lá. Se você quiser, quem sabe não desperta essa curiosidade. É isso que o Santana quis dizer, né? Exato. Sempre defendendo a loirinha aqui. E olha, a gente tá falando de álbuns aqui e o episódio de hoje é baseado em um álbum que é baseado em uma fofoca. E aí a gente começou a pensar sobre, gente, a fofoca engaja? Vamos falar um pouquinho mais desse projeto no sentido da história que está envolvendo ali. Hoje, pra você aí que gosta de um episódio cheio de histórias e coisas assim nesse sentido, é por aí que a gente vai. Mas antes de a gente chegar lá, obviamente, a gente também vai comentar um pouquinho sobre a história da Lily Allen. O que aconteceu? Ela lançou recentemente aí West End Girl, o seu primeiro disco aí depois de 7 anos de intervalo. E foi um anúncio surpresa logo após o divórcio dela com o ator David Harbour, lá o pai da Eleven, o pai da 11,
de bagulhos estranhos. Gostoso, homem gostoso. Então, né? Gostoso, mas Sempre descobrimos Santana que, né? gostando da erva ruim. Ai, do desculpa. pó. Ele gosta de dedo podre, eu achei né? ele ainda mais gostoso. Tá vendo? Entendeu? Freud explica, gente. Freud tá aí. explica. Porque Ele homem se que não casa- presta tem um negocinho a mais, assim, não sei. Enfim, continua. Deve ter, né? Eles se A casaram lá em síndrome de 2020 e depois teve o divórcio e tudo mais. E segundo a própria Lily, e ela falou para a Vogue britânica, o disco foi gravado aí em 16 dias no final de 2024 e, abre aspas, para processar o que estava acontecendo. Ou seja, né, ela resolveu falar o que estava acontecendo durante a separação dela dentro do álbum. E bem, as letras, gente, são bem diretas, não é tipo metáforas sobre um término. Não. É literal. É quase o diário dela. Tipo, você fez isso e eu fiquei assim. E depois você fez isso e você foi pau no cu. Sabe? Ela escreve de maneira literal, bem clara, as mentiras e filhas da putagem que o David, segundo Santana Gostoso, fez com a cantora. Santana Gostoso. É isso, entendeu? O álbum não tem espaço pra falar você foi pro bar e me levou pro carro. São letras bem diretas, honestas e cruas sobre uma situação que aconteceu, sem rodeios. Céu. Exato. Ela também deu uma entrevista, né, falando que nem tudo no álbum é verídico, que tem uma parte dele que é ficção, né? Abre aspas, há coisas que vivenciei em meu casamento, mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. É inspirado no que aconteceu no relacionamento. Aí é foda porque, tipo assim, nem tudo é verdade. Tá, o que é verdade então, querida? Sabe? Eu achei essa declaração meio assim, pra deixar no ar. Eu também senti Entendeu? que foi Senti meio... que é Gente, uma ela coisa tá se meio respaldando assim. do processo, ela não é burra, né? Porque se ela diz Exato. que é Se pá. realmente a realidade, aí o processo vem. Aí é baseado em fatos reais. Aí você tem a liberdade poética de falar qualquer absurdo e no final você fala, mas eu falei que é inspirado, eu não falei que é a realidade. Mas eu acho que ele não processaria não por causa da repercussão. Porque ia ficar feio pra ele, né? Mas será que esses homens estão se importando com ficar Com feio pra certeza, eles? ele é um ator muito, muito requisitado na indústria. Stranger Things vai acabar... Inclusive, esse álbum sai no timing de divulgação de Stranger Things, né? Então, pra ele fazer qualquer declaração pública ou mexer num vespeiro desses é ruim. Se Não pá, faz inclusive, sentido. a própria equipe da Netflix virou pra ele e falou assim, fica quietinho na tua aí, hein? Fica quietinho na tua. Exato. É verdade. A Lily Allen, falando um pouquinho dela como artista do histórico, né? Eu sempre cito ela aqui no Pop Doc como um exemplo de compositora e de artista que eu gosto muito da forma que se comunica, justamente porque ela é muito irônica. Ela tem uma raiva e uma ironia que estão presentes em todas as letras que ela faz. E ela canta isso de um jeito fofo, é engraçado até. Assim, pelo menos fofo pra gente que escuta o idioma, o sotaque britânico ali. Por exemplo, ela tem uma letra chamada Fuck You, que ela fez pra George Bush, na Nossa, época. adoro essa música. E ela xinga esse homem de todos os nomes possíveis. Ela fala que ele é tudo de ruim que tem na Terra, basicamente. E ele realmente era. Mas a música é fofinha, sabe? A melodia é uma coisa assim, dançante, enfim. Ela tem 4 álbuns, 5 agora com West End Girl. O primeiro foi o Alright Still, de 2006, e o segundo, It's Not Me, It's You, de 2009. O It's Not Me, It's You é o meu favorito da discografia dela. Eu acho que ela tá num momento mais afiado da carreira ali. E talvez também seja o maior sucesso comercial dela até hoje, né? A Lily Allen, ela surge ali em 2006, junto com a Amy Winehouse, mais ou menos. Então, elas duas foram grandes revelações da música pop britânica na época. A Amy Winehouse, obviamente, teve uma repercussão maior e mais extensa, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu com ela. Mas a Lily Allen também chegou arrombando portas, assim. Smile é uma música que todo mundo conhece. Eu duvido que algum ouvinte do Pop Doc não conheça essa música. The Fear tocava em trilha sonora da Globo. Então, assim, ela fez muito sucesso ali entre 2006 e 2010. Depois disso, a carreira dela meio que declinou em termos de sucesso comercial. Em 2014, ela lança o Jesus, que tem inclusive uma música que ela cita Beyoncé, Katy Perry, Rihanna,
Lorde. E essa música gerou bastante polêmica na época também. Porque ela fala dessa questão da briga por uma suposta coroa na música pop. E aí tem os Teasers, que não fez tanto sucesso assim. O No Shame, de 2018, também é um álbum sobre uma outra separação, né? Do marido anterior. Eu, particularmente, escuto todos esses discos. Eu gosto muito dela, de verdade, assim. Eu acho que ela tá no meu top 10 Pop Girls, né? Embora a Lily Allen também não seja um doce, ela não é um anjo, ela é muito maluca, ela é muito doida. Ela já brigou com o Elton John, ela já brigou já mandou shade pra Katy Perry, porque lá em 2009, 2010, sabe quem é velho vai lembrar? A Katy Perry tava surgindo. E elas eram um pouco parecidas, assim, sabe? Garotas morenas que têm um pouco de ironia nas suas letras e estão cantando sobre música pop. Então tinha uma comparação, né? Eu lembro que a Katy Perry deu uma declaração super infeliz, que alguém perguntou, que ela meio que falou que era a Lily Allen magra. Alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Foi. E aí a Lily Allen respondeu. Foi uma baixariazinha, mas passou. Ela tem treta com o Elton John, porque eles brigaram no meio de uma premiação. E aí ela fez um clipe, eu amo esse clipe também, em que ela contratou um cover. Imagina, você contrata o cover de um artista e o clipe inteiro você sequestrando ele. Só pra responder uma shade, entendeu? E aí ela fez. E o mais engraçado dessa história é que ela tava chateada com ele, porque supostamente ela tinha enviado uma carta pra ele, falando o quanto admirava e tal, e ele não respondeu. E aí a revolta dela, a raiva dela era essa, ela fez o clipe. E aí, anos depois, eu acho que tipo uma década depois, ela descobriu que ela nunca enviou a carta de fato. Então assim, ela fez um clipe amordaçando o cara, tipo assim, sequestrando o cara. E por uma situação que, assim, ela nunca enviou a porra da carta. Então ela é maluca nesse nível. Ela é maluca, ela tem várias polêmicas, controvérsias. Mas eu acho que isso também é um fator que conta pra ironia que ela traz das letras enquanto artista. E eu gosto muito disso. Gosto muito do que ela traz. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já vi uma colunista falando isso, de como ela, apesar de ter surgido nessa era cheia de divas pop, ela não se colocava no lugar daquela diva intocável de pop, mas muito mais como uma cronista da vida. Eu já li muitas pessoas colocando ela nesse lugar de cronista da vida. Nossa, definição perfeita. Não é? Porque eu nunca esqueci dessa definição, desde a primeira vez que eu vi. Porque justamente leva a Lily Allen pra esse lugar de que ela esteticamente fala sobre a vida em si, sabe? Ela comenta de maneira irônica, como o Ben Santana colocou agora, essa estética dela de ser um popzinho feliz, mas nem sempre necessariamente é feliz as coisas que ela tá falando. Às vezes ela tá com muito ódio contando uma história. E ela normalizou essa voz meio vulnerável, mas que tá muito ali com a faca no dente a fim de falar absurdos e coisas absurdas que acontecem na vida. Então eu acho muito legal esse posicionamento que ela fez. E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, se existiu alguma outra pessoa no pop nos últimos 10 anos, assim, que tenha feito da mesma maneira que ela fez lá em 2006, 2009... que era trazer esse pop mais debochado, e eu não conseguia achar uma pessoa específica. Gente, se vocês conhecem alguma outra artista que tem essa pegada de ser cronista da vida e debochada nesse sentido, liricamente falando, bota aí nos comentários que eu quero saber, porque eu acho realmente que a não gente consegui tá vivendo pensar. uma época muito engessada no pop nesse sentido. As pessoas estão se levando a sério demais. E não sei depende, se eu acho que existe tem, cenário tipo, pra uma pessoa dessa surgir agora, sabe? Eu acho que até existe, assim, eu acho que teve a Katy Perry há pouco tempo, e aí eu acho que a galera não levou Mas aí é muito que a tá, sério, eu acho que a porque... Katy Perry começou num lugar parecido com a Lily Allen, mas ela Isso, levou depois a ela carreira saiu. dela pra outro lugar. Sim, Entendeu? Sim. Lá no começo, por isso que hoje em dia não faz nem sentido essa comparação, mas lá em 2009 fazia. Hoje em dia não faz mais. mas Concordo. nesse lugar do pop debochado, acho que a Sabrina Carpenter também pega um pouco desse lugar, mas realmente, como a Lily Allen vindo... E a Lily Allen vem de, né, tipo, verdade. muito tempo. Tipo, Not Fair, Fuck You, tem How Out Here também, que foi maior polêmica na época. Naquela história da época da Miley Cyrus,
que teve toda aquela questão, sobre e Allen estava junto com ela nesse debate de apropriação cultural do twerk. Hot Out Here foi um clipe Gente, que deu o que ela dizer. fala que o homem é maravilhoso, lindo, trata ela como uma princesa, mas fode mal. A letra inteira sobre... É fantástico. Eu amo essa mulher. Uma outra coisa que eu queria falar sobre a Lily Allen, não é shade pra outras cantoras, mas de certa forma é sim. Porque... Tem muita gente que não canta bem no pop, a gente sabe, não vou nem citar os nomes, porque você já vem logo à cabeça quem são as cantoras. E eu gosto de muitas dessas, mas não cantam bem. E aí os fãs falam, vocês dizem que elas não cantam bem porque elas não fazem belt, não gritam, não fazem falsete, não sei o quê. A Lily Allen não faz nada disso. Não faz belt, não é uma voz grande no sentido de ser uma voz volumosa. Você não vai ficar ouvindo gritos e arranjos vocais como uma Mariah, uma Whitney. Ela canta dentro de, acho que, 1 octava e meia ou 2. Ela tem uma extensão vocal que é bem pequena comparada a outras cantoras. Mas ela executa muito bem. Você vai ouvir o ao vivo dela, é muito bom. Então, quando a gente tá falando de vocalista boa, é isso, tá? Não é de fazer ou não arranjos. Então, fãs de Selena Gomez, não usem esse argumento porque ele é fraco. Ele falou que não ia falar e tá falando. Não se embasa. Gente, ele não entendeu? consegue. Ele não consegue. Esse argumento não existe. É só isso que eu queria citar. E aí Lily Allen tá como exemplo de artista que não tem essa voz grande, mas que executa bem o que ela se propõe. Vamos falar de Lily Allen? Eu quero saber das fofocas do álbum, gente. Para de ficar falando das outras cantoras, que se deixar o Santana vai ofender todas as cantoras pop. Não, eu adoro essa Selena, mas isso é uma verdade. antigas. Ela não canta bem. Aí quem quiser me contrapor, vai lá na minha rede sempre social. Sempre gosta disso. Beijo. Meu Deus do céu. Se prepare, Paulo, que ele vai pedir pra cortar tudo quando você for editar. Vai ficar no ar. Olha, gente, a Lily Allen, vamos agora começar um pouquinho a falar sobre esse projeto de fofoca que foi nitidamente feito na base do ódio. Meus amores, quem escreve e produz um álbum de 14 faixas em 15 dias, pós-término e separação de uma pessoa que foi filha da puta contigo, no mínimo você está fazendo isso à base do ódio, né? E acho que a primeira música, a faixa que abre, né, West End Girl, ela já começa a narrar essa mudança dela com o Harbor e as filhas para Nova York. É quando começa todas as problemáticas em torno do relacionamento dela. Pra quem não sabe, né, ela é londrina, como eu estava falando, e ela resolveu se mudar para os Estados Unidos justamente por causa do relacionamento com o David Harbor. E, né, que eles iam construir uma família juntos em Nova York. Ela acabou ficando muito distante da sua terrinha natal, vamos botar dessa maneira, né? E aí, conta a história durante um determinado momento desse lugar, de que ela foi convidada, a Lily Allen, ela já foi atriz, tá? Em alguns momentos, ela já participou de teatro, e ela conta a história de que em determinado momento ela recebeu um convite para poder participar de uma peça de teatro em Londres, sabe? Oi, recebi uma ligação. E oi, Lily, você passou pra fazer uma peça aqui em Londres, tal, não sei o quê. Vem ensaiar com a gente. E aí, o que acontece? Ela vai conversar, teoricamente, aí, a história dela contando, tá, gente? Ela foi conversar com o David Harbor e ele não pareceu muito empolgado com a ideia. E aí, o que eu tava procurando no X, enquanto eu tava vendo algumas coisas desse álbum, era de que as pessoas conseguiram achar entrevistas do David Harbor em que ele falava justamente sobre esse lugar de que, tipo, ela tá tentando ser atriz, sabe? Tirando piadolas dela tá tentando ser atriz durante esse período em que ela conta justamente dessa peça que ela foi convidada pra fazer. E aí, resgataram... Gente, isso eu achei tão bizarro. Resgataram um bilhete dele, de uma carta que ele, tipo, mandou umas flores pra ela, tipo... e sendo que a carta era meio que num teor, tipo, sucesso pra você, mesmo você sabendo que não vai arrasar, sabe? Meu Era Deus. Nesse nível a carta dele Aquele pra áudio ela. da Super Vulgar. Ai, mas sabe que no fundo eu acho que ele me ama. Esse homem te odeia, minha filha. Bem Esse nesse homem te lugar. odeia. Esse homem E aí, eu amo nesse esse homem. foi nesse momento em que ela conta na música de que as coisas entre os dois começaram a mudar, porque ela, sabe, recebeu esse reconhecimento de prêmio, sabe? Ela estreou como atriz no teatro lá em West End, então meio que mexeu com o ego dele, tipo assim, ei, que isso? A minha esposa tá sendo convidada pra fazer teatro? Ah, que isso, sabe? Tomou uma dorzinha de cotovelo. E aí as coisas começaram a desandar. E ela conta também Sleepwalking, né? Na música que ela... que chegou um certo momento ali que não tinha mais romance
Principalmente depois que eles se casaram. E aí ela diz, você não vai me amar e nem vai me deixar. Você não me toca, mas ainda é carente. Ou seja, o que acontece na realidade de muitos casais. Depois que casou, para de transar. Ai, eu odeio isso. Odeio ter que concordar com a Liliane. Ela conta exatamente isso. E também todo mundo conhece... Vamos lá, todo mundo tem aquela amiga que namora um cara lixo, que jura por Deus que o cara apoia, que o cara é super legal e o cara é um lixo. E basicamente ele só coloca a pessoa pra baixo. E essa pessoa só vai enxergar isso quando sair dessa relação. E muito provavelmente foi o que aconteceu com a Lily Allen. Hoje em dia ela enxerga com muita clareza. Conta pra gente, audiência. Clareza até demais. Isso aconteceu já. Quem tiver alguma história aí, pode contar tudo que a gente vai ler. Não importa que esse podcast é de música. Pode contar. Você casou e acabou o amor. Como é que foi que aconteceu isso? Entendeu? Você já teve uma pessoa na sua vida. Marca sua amiga que namora um lixo bolsonarista, né? E quer levar pra boate LGBT com você pra sair, porque não pode sair sozinha. Marca não, gente, pelo amor de Deus. Teve uma vez que eu fui na casa de uns amigos meus. E aí eu conheci um outro casal de amigos, né? Aí um casal hétero, aí a menina virou pra mim, aí falou assim, já me desculpa qualquer coisa que meu marido for falar hoje à noite. Aí eu, meu Deus. Meu Deus. Tipo assim, a pessoa tá casada com uma pessoa que ela chegou no local, ela já tem que pedir desculpa pela... Eu falei, aí eu já pensei, né? Lixo humano. E aí, enfim, tirem suas próprias conclusões. Meu Deus do céu. Ai, que usou o clima. O ex-marido da Lily Allen me parece esse tipo de pessoa, gente. Pra você casar com uma pessoa, você tem que apoiar ela. Às vezes, ela não necessariamente vai ser a melhor coisa no que ela tá se propondo a fazer. E tudo bem, mas não cabe a você dizer isso pra ela, principalmente em público. Mas peraí também. Levi. Tem coisas que a gente tem que se encorajar, sim. Me desculpe. Não. É porque eu lembrei de uma situação. Agora, eu tinha não vou falar quem é, mas tinha uma pessoa na minha vida que ela cantava muito mal e ela queria ser cantora. E na época eu não desencorajei de maneira nenhuma. Mas assim, se fosse hoje em dia, eu teria feito. Eu ia falar, não, amor. Não dá pra às você. vezes é bom... Olha Nem só, existe um ponto de desencorajar a pessoa quando você sabe que não vai funcionar. Mas outra, por exemplo... Inclusive, a gente tava falando... Eu falei da carta aqui agora. Porra, não tem como. Eu tava procurando, enquanto você tava falando aqui, as aspas pra ler a carta pras pessoas. Porque é bizarro. Você parar pra pensar que, tipo, você recebeu um convite pra estrear no teatro de Londres. Você é uma atriz... E aí o seu marido te manda um buquê com o seguinte texto. Para minha ambiciosa esposa, estas são flores de azar, porque se você for elogiada nesta peça, ganhará todos os tipos de prêmios e eu ficarei infeliz, seu amado marido. Nossa. Só aí, não é assim, né, que você desencoraja a pessoa. Talvez você sentar e conversar, talvez você jogar uma indireta do amor, né? Falando, por que você não faz outra coisa, né? Por que você não investe em outra coisa? Agora, você mandar um negócio desse, você praticamente odeia a sua mulher. E ela sendo indicada a prêmio como melhor atriz, só demonstra que ela não era tão ruim assim. Porque tem isso. Se a pessoa, tipo... Prêmio de melhor atriz, viu? Não foi? Ela era boa, provavelmente. Esse prêmio, Laurence Olivier, provavelmente, eu não conheço, mas provavelmente deve ser um prêmio importante de teatro em Londres. Sim. Então... se a pessoa canta muito, muito mal e aí ela quer ser cantora... Aí você conversa, você manda, né, uma indiretinha, você fala aqui e ali. Aí eu até entendo. Agora, se a mulher foi indicada a melhor atriz no Prêmio Lawrence, ela provavelmente não era tão ruim assim. Aí eu acho que ele só foi um lixo mesmo. Sabe o que eu acho também? Eles se conheceram numa época que a Lily Allen tava, 7 anos sem lançar disco. 6, 5 anos sem lançar disco. Tava sumida da mídia. Era muito mais uma personalidade do que uma cantora, do que uma artista. E aí, de repente, ela investe numa outra empreitada pra tentar ser uma coisa que ela nunca foi e dar certo. Sim. Entendeu? Então talvez tenha tocado no... Tem homem que tem isso, né? Homem hétero tem muito isso, desse ego ferido com relação... Não era mais só ele que era o artista naquele momento. Então acho que deve ter tocado nesse lugar, né? Mas eu acho que a segunda parte, a partir dessa intro, né? Que a gente vê no álbum, a Lily Allen fez uma coisa que muita gay fala no Twitter. Que é... E o casal abre o relacionamento porque um quer trair e o outro quer ser submisso. É a polêmica do dia. É a polêmica do Twitter diária. Todo dia alguém posta um hot take desses. E aí ela fala que teve um acordo no casamento, né? Onde fica subentendido que os dois tinham uma relação aberta,
Muita gente tá falando de não monogâmico, mas tem uma diferença entre não monogâmico e aberto, tá? Eu não vou entrar aqui na diferença, estudem. mas tem. Então eu vou citar como relacionamento aberto, né? Eles tinham uma relação aberta, mas que as relações deveriam ser discretas e que não seria algo além de sexual, entendeu? É só tipo, oi, transou, tchau. Entendeu? Era esse o acordo deles. Agora eu fiquei pensando, você instalou um triplex na minha cabeça. Qual a diferença entre não monogamia e relacionamento aberto? Você quer... Explica aí, Paulo. O Pop Doc... Ai, não, amigo. O Pop Doc é de música, não é pra ficar... Eu vou falar em 30 segundos. Relacionamento aberto, você pode ficar com outras pessoas, a depender da configuração. Às vezes os dois ficam, às vezes um fica. Às vezes pode transar, às vezes não pode. Cada um vai ter sua configuração, né? Mas o relacionamento é entre duas pessoas. Só você e seu namorado. Não monogamia, você pode namorar e se relacionar afetivamente com outras pessoas. De forma simplificada, é isso. É esse Entendi. Entendeu? Entendi. Pronto. O deles era aberto, né? Aí ela falava... Tem uma letra que ela fala, abre aspas. Tenho tentado ser aberta, eu só quero entender suas necessidades. Serei a mamãe não monogâmica. Então, assim, tá bem claro, bem nítido que ela fez pra agradar o homem. Não é necessariamente o que ela queria, mas ela fez ali pra agradar o bofe. Mas, nesse processo de abrir a relação pra tentar dar certo e tal, ela relatou ali infidelidade e quebra de confiança. Ela descobriu, por exemplo, que ele tinha comprado uma bolsa pra outra pessoa e que ela leu mensagens no celular dele de maneira acidental, onde ela começou a suspeitar que ele tinha uma relação, de fato, uma relação romântica com alguém, né? E esse alguém ela chama de Madeline, que seria a Beck do cabelo bom da Liliane. Cabelo bom. Gente, e tô passado com a fofoca da bolsa. Quer dizer, então, que você comprar uma bolsa pra alguém que você tá ficando é um tipo de traição. Não, mas é porque significa que você tem uma relação, entendeu? Não foi uma pessoa que você foi lá, comeu e tchau. Beijou e tchau. É alguém que você está vendo, desenvolvendo uma relação. Aí quebra o acordo que eles já tinham feito, que era só creu e tchau. Entendeu? Concordo. Você tava já se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa. Isso, essa é a questão. Exato. Entendi. Tava comprando presentinho pra pessoa. Tô chocado. Eu tô aqui, gente, me fazendo idiota, que eu tô representando os frequentadores de chá revelação, de casamentos, o público mais os héteros conservadores. O público enorme, né, do Pop Doc. Exato. Existe um público Obrigado, Levi, pelo seu trabalho de utilidade pública. Mas como assim, gente? Eles estão muito à frente do tempo, eu não tô conseguindo acompanhar. E aí eu tô me fazendo idiota aqui pro povo tentar acompanhar ali a velocidade do Chante Santana. Que ele tá lá em 2035 já. Quem eu ainda tô em 2025, tô tentando entender. Então tá. Então você não pode presentear e se envolver emocionalmente com alguém, mesmo que você tenha esse acordo da não monogamia, né? Não, eu tô dizendo no caso da Lily Allen. Não tô falando nada sobre mim. É sobre o que ela instituiu ali com o macho dela. Eu queria que você contasse sua experiência. Não tenho. Não é sobre isso esse podcast. Gente, né? Vamos continuar. Mas o Levi tá querendo que o Pop Doc vire uma coisa de vida, né? Lifestyle. Ele tá querendo que vire um EA gay. É isso que ele quer. Né? Você quer que vire um EA gay, amigo? De novo? Volte. Eu não quero nada. Quem quer é o público. Eu quero que o público vá lá nas nossas redes sociais e comentem. Vocês gostam desse tipo de episódio em que a gente vai comentando sobre o pop e fala sobre as nossas sobre vidas a nossa vida e as fofocas? Ó, tem gente que não gosta não, viu? Tem um menino que todo imparcial. episódio ele comenta que esse podcast tá decadente. Então, assim... Não vou nem falar nada sobre essa pessoa aí. Bem, eu quero saber se esse episódio tá decadente ou a gente tem que ser um pouco mais imparcial e falar de música mesmo. A gente já tem um episódio de segunda-feira em que a gente faz review de álbum, que a gente é jornalista especialista para assuntos de música. Então aqui eu tô jogando a rede fofoca também. Mas continuamos, vamos lá. Vai, Paulo, continue aí. Vai, que ai. Vamos falar sobre o Vício em Sexo que ela traz no álbum? Ou será que eu tô pulando alguma parte? Não sei, mas agora tu vai falar isso. Você pulou. Na faixa Pussy Place, a Lily ela revela que voltou à casa dos dois em Nova York e encontrou fios de cabelo, gente. Fios de cabelo de outras mulheres. E brinquedos sexuais. E camisinhas. Em um cômodo que ela acreditava ser o dojo de artes marciais. Abre aspas. Eu estou olhando para um vício em sexo? Questiona
a cantora. Então ela começou a revelar durante essa letra de Pussy Place de que ela se sentiu inclusive mais traída do que o normal, porque ele reparou que, tipo, você quer fazer safadezas? Vai fazer lá da porta de casa pra fora, sabe? Você quer fazer putarias? Paga aí o seu motelzinho e vai resolver isso na rua. Mas não, ela descobriu... Sabe a Shakira? Que teve que descobrir a geleia que tava sendo comida na geladeira, que descobriu que tava sendo corna. Então, a Lily Allen descobriu sendo que era calcinha e camisinha na casa dela. Gente, essa música é muito viciante, né? Pussy Palace. E, inclusive, eu fui olhar, né? Eu queria saber onde era tal Pussy Palace, como era. E eles colocaram à venda, né? Eles venderam o imóvel por nada mais, nada menos que $8 milhões. O equivalente a aproximadamente 43 milhões de reais. Então, assim, era realmente um palácio de perereca. Porque, assim, um lugar lindo. Lindo. Coloca aí fotos. David Harbour, Lily Allen, mansão no Google, que vocês vão achar. Vejam se eu estou mentindo. É uma casa de muito bom gosto. Muito bonita, localizada em Nova York. Então, assim... Não era qualquer lugar que ele levava o matadouro do David Harbour. Você gay que leva a gay pra banheirão, entendeu? Do David Harbour de Santana. Que leva as outras gays pro matinho. Ele levava as mulheres para uma mansão. Era uma mansão. Eu iria com certeza. Eu iria pro matinho com ele, amigo. Quem dirá isso pra mansão? Entendeu? É melhor ir pro matinho do que ir pra mansão e correr o risco da esposa dele ver. Às vezes o matinho é mais... É verdade, né? Porra, aí você tem um ponto. Apanhar é babado. Eu tô chocado com essa casa, o tamanho dessa casa. E como é que ela encontrou fio de cabelo de outra mulher e desconfiou aí? Ai, amor, e quem procura acha. Não, mas amigo, vamos lá, peraí. Uma coisa acontece na minha casa, aqui diretamente do interior de Seropédica, Rio de Janeiro, que tem 3 metros quadrados, eu achar um cabelo de uma mulher. Realmente. É porque alguém vem aqui. E aí eu sei. Porque eu que faço a limpeza da minha casa. Se aparecer um cabelo de mulher aqui, eu sei que uma mulher entrou. Outra coisa é um palácio desse, em que você tem faxineiras e você tem pessoas pra trabalhar com você e você conseguir. É porque realmente ela foi a fundo. A diva meio que arrasou. Ela fez a Shakira e descobriu pela geleia aqui. Pela geleia? Descobriu pela geleia. Foi. Mas, gente, babado. E aí com brinquedo sexual e camisinha. Gente. Pelo menos só camisinha aqui. Sabe? Pelo menos. Se cuidou. Pelo menos se cuidou, né? Porque a maioria não faz isso. Então, assim, ponto. Eu vi um tweet também falando assim que o terror de uma mulher... Porque ela fala que ele é viciado em sexo. Alguém falou, o terror de uma mulher é o sonho de uma gay. É mole. As pessoas são tristes. São tristes. As pessoas se passam. Se passam demais. Essas, pelo demais. Amor de Deus, por favor. As pessoas se passam muito hard, gente. Se passam muito hard. Enfim, e aí no final do disco ela encerra sobre a separação, né, Santana? Que ela começa a falar um pouquinho sobre como foi a reta final do rolê. A Lily Allen, pra quem não sabe, ela tem um problema com álcool e com drogas há muito tempo, né? Ela parou de usar há 6 anos e aí nesse processo ela também fala um pouco sobre isso, né? Quanto a separação fez ela querer, né, voltar pra isso. E a tentativa de continuar sóbria, né? E o final do álbum ela querendo seguir em frente mesmo. Eu acho que esse álbum, ele é tão cru porque ele é justamente o que ela falou, é um álbum de cura, né? Um processo de você botar pra fora tudo que você tá sentindo. E acho que é por isso que ele foi gravado tão rapidamente também. Você vai ver que ele não é um álbum de produções mirabolantes. Ele não chama atenção por isso, na verdade, né? Você realmente quer escutar e entender as letras. E eu acho que é por isso o título desse episódio, que é Quando a Fofoca Impulsiona a Música. Porque a gente sabe que a fofoca impulsiona, mas nem sempre, né? Tem esse lugar de onde é que faz sentido, onde que não faz. Sabe, eu sei que a gente já falou da Taylor aqui, vocês falam que a gente implica com ela, mas eu acho que é um contraponto. Quando você pensa, por exemplo, no último lançamento, onde a fofoca, que tem também, gira em torno do disco dela, acaba sendo desinteressante, porque cai num lugar pra vender, sabe? Parece que é tipo, vou aqui colocar a luz em coisas que aconteceram que não necessariamente são tão importantes assim, mas vai atrair atenção e curiosidade, parece que é uma coisa meio brifada. Enquanto que no da Lily Allen, a fofoca, na verdade, ela é o combustível do que ela tá trazendo. Não é porque ela quer vender, mas porque ela quer botar pra fora o que tá acontecendo. É como se ela estivesse contando pra uma amiga, tipo, íntima,
assim, sem se colocar também no lugar de, tipo, sem se vitimizar. Tipo assim, eu me sentia assim em relação a isso, meu marido é um lixo e tal, mas eu me sentia assim e acabou. Sabe? Eu acho que é muito nesse lugar. E aí, eu fico reflexivo em quais momentos a fofoca impulsionou a música, sabe? E em quais momentos não fez sentido. O primeiro álbum que me veio muito à cabeça nesse sentido, não sei se a audiência vai conhecer, é o Rumors do Fleetwood Mac, de 77. Eu amo esse disco, né? Ele foi gravado em meio a turbulências pessoais dos integrantes. É tipo um Paramore dos anos 80, que é baixaria, briga e confusão entre os integrantes, né? E aí os casais principais da banda, eles estavam passando por divórcios e separações. Então o disco é todo cheio de indireta, de shade. Então, assim, a fofoca, na verdade, né, a tensão que estava acontecendo, ela é muito real, ela é palpável e ela é o combustível desse projeto. Então, a gente tem um episódio aqui também, onde a gente fala de traições que viraram hits. Isso então, é o episódio 23, né? Ali no comecinho do Pop Doc ainda. Então, quando a gente pega de gancho o exemplo da Shakira, fala do Lemonade, de outros exemplos em que essa fofoca e toda essa situação fez com que a gente se interessasse que a gente se aprofundasse na história, entendeu? E o disco tocasse a gente num outro lugar. Eu acho que se você foi corno, a melhor coisa que você pode fazer é ganhar dinheiro em cima disso. Você já tá ferrado. Então eu acho que esses exemplos aí que a gente cita, e aí, por exemplo, tem a Adele, que fez uma grande carreira baseada nessa questão, mas que exatamente o que o Shane Santana falou. Não é como se a fofoca fosse o principal, mas a fofoca, ela traz a bagagem pra música. A mesma coisa que a Beyoncé fez no Lemonade, no Beyoncé, em outros momentos da carreira dela. Em que você bota ali uma fofoca, mas não como sabe tema principal. Quando a fofoca é honesta, na minha opinião, assim. Sabe quando é realmente uma parada que tá acontecendo e não é uma tentativa de causar? É tipo assim, isso aqui aconteceu, eu preciso botar pra fora de qualquer jeito. Isso, como sabe? Eu uma acho que é nesse lugar. né? Um desabafo, um tema. E não, tipo, vou colocar aqui uma frase que eu acho que os gays vão adorar e pronto. Eu acho que é nesse lugar. É Exatamente. muito a forma como você consegue desenvolver. Então, Sandy Santana, eu queria saber de você. Você acha que a Isa deveria descartar o álbum de reggae e fazer um álbum para Yuri Lima neste momento? Meu Deus do céu, ele foi lá. Meu Deus. Então, eu acho que a Isa deveria primeiro pensar no Afro de Hit, porque ela fez isso com o ex-marido dela e abandonou o disco. Exato. Tá. Entendeu? E a próxima era? Não tem muito o que falar, amigo. Ela já tem um álbum dela sobre traição e ela não trabalhou. Ela vai trabalhar o próximo projeto? Entendeu? Pra mim é mais preocupante saber se ela vai poder trabalhar o próximo projeto de maneira digna ou se não vai ser mais um projeto que ela vai fazer coisas lindas, visualmente lindo e abandonar largar na metade. Pra mim também. Fica aqui a reflexão sobre a Isa, já que você trouxe, não precisava. Eu acho que primeiro ela tem que trabalhar pra depois a gente criticar o trabalho pra ela fazer alguma coisa em qualquer sentido. Exato, entendeu? exato. É isso. Uma coisa que eu sinto que tem a ver com o título desse lugar, do quando a fofoca impulsiona a música, eu tenho o feeling de que existe uma galera que parou pra escutar, por exemplo, Lemonade pra entender a fofoca, sabe? E a sensação que eu tive com a Lily Allen nesse projeto, para além da pausa longa, que tava todo mundo curioso, tipo, meu Deus, 7 anos sem projeto, tal, de repente voltou, tal. Acho que isso já traz uma bagagem de curiosidade. Mas eu reparei que muita gente se tornou mais curiosa ainda, sabe, com relação ao projeto, quando souberam de que se tratava sobre, literalmente, um diário da separação dela. Então, esse lugar de que a fofoca impulsiona a música, eu boto muita fé, de que tem gente que vai parar pra ouvir, vai parar pra escutar um projeto, justamente porque ouviu dizer que no projeto aquilo aconteceu. Então, eu acho que, por exemplo, o Lemonade da Beyoncé, ele tem um pouco desse lugar. A gente para pra pensar lá no episódio que a gente fala um pouco sobre traição que virou hit, a gente comenta sobre isso, de como estourou a bolha musical e, de repente, era artista de Hollywood usando etiqueta, adesivozinho, pin, escrito que não era a Beck do cabelo bom, sabe? Seria o mesmo equivalente aqui de que, de repente, começassem a usar pins escritos dizendo que não são a Madeleine da Madeleine? Sabe? Então acho que é um pouco disso. Mas eu tenho uma sensação de que, apesar dela ter feito esse projeto à base do ódio, né? Cheia de raiva, ela ainda tenta concluir de uma maneira muito sincera, sabe? E é por isso que eu acho que esse projeto ele tá num lugar de realmente externalizar o sentimento, no sentido de
tentar processar o que está acontecendo, sabe? E não apenas de pintar a caveira do David Harbour, apesar dele merecer. Eu sinto que no final, principalmente nas últimas músicas, nas últimas faixas, em que ela fala justamente sobre essa questão de... na tentativa dela de ficar sóbria, mas principalmente quando ela traz essas reflexões sobre como seguir em frente, sabe? Sobre como carregar essa dor que ela vai carregar. Ela fala, inclusive, sobre como vai ser a relação dela com os filhos, né? De maternidade, de ter que falar sobre essa separação dela. Então, eu acho que é muito interessante como ela tenta fechar o ciclo dessa maneira, sabe? E o seguir em frente, sabe? E o seguir em frente com dignidade. Colocou todas as verdades à mesa e entendeu que o problema não era ela, era ele. E tá seguindo em frente. Então, eu acho que é legal isso, de que ela não trouxe só uma musiquinha pra falar que o cara foi filha da puta, mas ela trouxe várias músicas e no final ela ainda conclui com uma reflexão que, querendo ou não, acho que a gente vê muito isso acontecendo no pop, por, enfim, serem mulheres cantando sobre essas traições, mas acho que devem ter ouvintes, mulheres aí do outro lado, que já passaram por situações de terem relacionamentos extremamente abusivos com homens, assim, e que se sentiram, carregaram a culpa de como se elas fossem culpadas do relacionamento estar errado. E acho legal que a Lily Allen tenha feito esse trabalho de refletir sobre não, às vezes o problema do relacionamento é a outra pessoa que foi filha da puta contigo mesmo. E você tem acho importante. A dominação da narrativa, né? Eu acho que quando ela traz essa história pra ela e conta essa história, ela não deixa na boca dos tabloides, né? Dos Instagrams de fofoca. Eu acho que ela vira ali o fio que conduz essa fofoca, digamos assim, né? A história dela, o que aconteceu. Que é um pouco... Geralmente o que acontece com essas traições, né, que viram hit, é que quando você conta a história, você tá dizendo o que aconteceu. Então, você traz pra você. Eu citei a Taylor aqui pra dizer que eu não citei negativamente, eu vou citar um exemplo muito positivo dela. Eu acho que o Reputation é um exemplo de quando a fofoca engaja a música, porque ela soube pegar todo o momento que estava acontecendo e o disco ser inteiro sobre isso. Uhum. Assim, é o ponto de vista dela sobre o que estava acontecendo. E foi muito interessante, todo mundo parou pra ouvir porque queria entender do que ela estava falando ali. Então, eu acho que quando o artista tem sempre tem, por exemplo, você tem um disco e tem cada faixa é uma fofoca de uma pessoa diferente e todo mundo é o vilão. Uhum. De repente me parece uma coisa assim, não faz sentido, entendeu? Não tem honestidade nisso. Sim. Mas quando você pega um disco que é específico sobre uma separação, em que essa mulher tá falando do processo dela de dor, de luto, de como aconteceu e de cura também. Nossa, faz todo sentido. Você se identifica porque todo mundo passa por situações. Assim, Sim. Não exatamente o que aconteceu com a Lily Allen, mas por situações parecidas na vida, sabe? E aí você enxerga honestidade nesse projeto. Então eu acho que a minha conclusão é essa. A fofoca engaja a música quando existe honestidade ali. Quando você sente que é de verdade, sabe? Sim. Para além de números. Que indo de encontro com isso, eu acho que quem fez isso muito bem ultimamente foi a própria Ludmilla, né? Eu acho que com Maldivas e com Espelho foram 2 momentos ali em que ela falou sobre o relacionamento dela com a Bruna, justamente no momento que estava começando ali, que a gente queria entender e conhecer mais e tal. E foram músicas que eu acho que se não contassem essa história, talvez não teriam tido essa repercussão que teve. Então eu acho que é isso, quando você fala isso de forma sincera, conta uma história que as pessoas têm interesse de saber da sua vida pessoal, a chance, às vezes, e às vezes assim, a música nem precisa ser a melhor música do mundo, não que eu esteja dizendo que esses últimos exemplos que a gente citou seja essa questão, mas às vezes acontece, às vezes a música, acho que talvez a música da Shakira, por exemplo, é uma música que se ela só tivesse lançado e não tivesse a letra, e no momento que ela lançou, talvez a gente não tivesse tido interesse. Então eu acho que alinha tudo que precisa ser alinhado pra gente ter interesse e ouvir uma música, sabe? É isso, eu acho que o próprio álbum da Lily Allen é um exemplo disso, porque a música por si só, ela separada, talvez não gerasse tanto interesse assim e atenção. Porque não é nada extraordinário, nada fora da caixa, nada que você escute e fale, musicalmente, sabe? Mas é a história que tá sendo contada ali que é o chamativo. Só pra gente comentar mais um tópico aqui com relação ao David Harbour, antes da gente ir pras indicações, recentemente, e isso tá no âmbito de muito recente e não tem nem conclusão, e acho que a Netflix vai deixar abaixo, tá, gente? Só pra vocês entenderem como o cara talvez não seja flor que se cheire, assim, né? Saíram alguns tabloides, e principalmente o Daily Mail fez uma publicação dizendo que aconteceram reclamações internas de ambiente de trabalho vindas da Millie Bobby Brown
contra o David Harbour por intimidação e assédio moral antes das filmagens, né, as declarações foram feitas antes das filmagens da 5ª temporada de Stranger Things. Segundo a Variety, a Netflix abriu uma investigação interna e a situação, aspas, foi resolvida. Não há indicação de uma acusação criminal e nem nada do tipo, e nem de assédio sexual. Mas as partes ainda não comentaram detalhes sobre esse informativo que a Daily Mail trouxe, assim, de que tinha uma reclamação da Millie Bobby Brown com relação ao David Harbour. E aí eu fui pesquisar para entender se a produção, se a Netflix principalmente, tinha se posicionado sobre isso. E não, até agora a Netflix não fez nenhum pronunciamento oficial, né, confirmando ou negando, né, essa queixa da Millie Bobby Brown contra o David Harbour. Mas o que saiu na imprensa foi que houve assim, essa investigação, o assunto foi encerrado publicamente, e quem falou um pouco sobre isso foram os produtores, mas eles falaram num tom muito genérico, dizendo que o set preza por ambiente seguro, sugerindo que houve assim um exagero na matéria do Daily Mail, sabe? E aí, enfim, corta pra gente assistindo agora, né, a Millie Bobby Brown e o David Harbour não fizeram declarações de nada sobre isso, pelo contrário, durante os tapetes vermelhos que estão acontecendo de estreia da nova temporada de Stranger Things, aparentemente eles estão tranquilos, sabe? Sem queixa, não estão entrando no mérito sobre essa matéria que o Daily Mail trouxe. Tá tudo num ambiente, assim, tipo, nebuloso de... E aí, isso teve, isso não teve? Estão querendo deixar baixo? Isso me deixou confuso, enfim, confesso. Aconteceu. Porque eles chegaram no Red Carpet juntos e fizeram questão de tirar fotos juntos. Não teve uma declaração, mas foi uma mensagem, né? Tipo, nos damos muito bem. E não foi, tipo, juntos, foi se abraçando, se beijando, dando risada um com o outro. Então, tipo assim... Foi muito no lugar de... É mentira, sabe? Pra mim, foi nesse lugar. Pelo menos foi essa mensagem que eles quiseram passar. Não vi nenhum desconforto da parte da Millie Bobby Brown, mas também não vai saber. A gente nunca saberá exatamente o que aconteceu. Vai saber até que ponto não foi contrato. De onde surgiu esse rumor e tal. Eu prefiro dar o benefício da dúvida, porque nada foi provado. Então, eu prefiro dar o benefício da dúvida, até porque todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Né? Vamos para as indicações. Eu trouxe algumas que era para ter falado no episódio da Sarah, só que ficou muito grande, a gente não trouxe as indicações. Né? Eu repeti aqui. Falando de Homem Lixo, começando com ele, que é o lixão da Melucinda, mas que ele canta muito bem e eu adoro, é o Daniel Kaysar, que acabou de lançar o Son of Sporgy. A crítica não amou esse álbum, entendeu? Não gostou tanto, mas eu amei, como sempre, tudo que ele lança, eu acho muito legal de ouvir. Vibes, entendeu? É aquele álbum Vibes que você vai ficar de boinha. Outra que lançou coisa recentemente foi a minha diva pop local, que é a dona Raquel Reis. Ela lançou um EP. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com a janela de lançamento desse EP, porque a Raquel Reis já lançou álbum esse ano. E esse EP, ele tem acho que 7 faixas, então o álbum já é grande, aí ainda tem mais faixas. Eu tava esperando, de repente, alguma coisa ao vivo e tal sobre o álbum, mas eu amei tudo que ela lança, eu gosto muito. Tem esse EP tem colaboração com Carlinhos Brau, com Baiana System, enfim, e tá muito gostoso. E falando da minha outra diva pop local, que é Dona Daniela Mercury, que lançou Cirandaia, também aí um ótimo disco e com algumas faixas que eu acho que serão apostas aí de músicas de carnaval, que ela vai trabalhar no carnaval na avenida, então vão lá ouvir. Gosto, e concordo com você, amigo. Eu também tinha visto esse projeto da Raquel Reis, eu fiquei meio perdido no sentido de por que agora, sabe? Meio que nesse questionamento, porque tipo, ela acabou de tinha lançado o álbum, eu também achei que ela fosse apostar mais no ao vivo desse primeiro projeto do que de repente ter um segundo. Não sei se talvez ela tava querendo buscar a janela do verão, não sei. Acho que foi isso, mas é porque assim, geral, o que acontece aqui na Bahia? A partir de outubro, os artistas começam a lançar suas apostas de carnaval, né? E faz sentido. Só que no verão, acho que passado ou retrasado, a Raquel Reis ela lançou um Macaco Sessions. A gente falou do Tiny Desk no episódio passado. O Macaco Sessions é tipo um Tiny Desk da Bahia. Assim, tem vários artistas que tem. A gente tem Margarete, Cláudia, e a Raquel lançou um Macaco Sessions dos projetos que ela fazia, revisitava, né? Tanto o primeiro disco quanto os projetos que ela já tinha lançado, os EPs e tal. Então é um álbum ao vivo que fez as músicas serem reproduzidas mais, você escutar novamente, parar pra ouvir.
E eu tava esperando que ela fizesse isso novamente com Divina Casca, porque funcionou muito o Macaco Sessions dela. Mas ela optou por justamente lançar esse EP, acho que como uma aposta de verão, né? Pra trabalhar ao longo do carnaval. Assim como Daniela também lançou o Cirandai, agora não foi à toa. Daqui a pouco Ivete Sangalo deve lançar alguma coisinha também, um single, uma música. Cláudia Leite também lançou álbum, então isso é meio que o Natal da Bahia, que a galera, cada um lança a sua aposta e vai trabalhando até o carnaval. Eu tenho 2 indicações rapidinhas. Uma é Keep Watching, da Chloe. Sim, gente, a Chloe Haley. Ela lançou uma musiquinha aí tem umas 2 semanas ou mais e tal. E eu gostei. É bem aquele pop cachorra que ela faz. Bem safada e bem danada. Muito tesão, é isso. É bem... E eu gosto porque é isso. É um gênero de pop muito a cara dela. E quando dá vontade de ouvir esse tipo de pop, você tem que dar play na Chloe, né? Então é isso, Keep Watching, é o novo projeto dela. Eu acho que deve fazer parte de um próximo álbum que ela deve lançar no que vem. Talvez sim. Mas, de qualquer forma, curti a musiquinha aí. Quem quiser um pop cachorra, pode dar play lá nesse novo projeto dela. E a outra música que caiu sem querer, assim, no aleatório do Spotify. Eu gosto muito dele, porque de vez em quando ele traz essas músicas novas que estão saindo que são legais. E eu acabei escutando Who's That Girl, da Iris Star, junto com Rema. E, cara, que delicinha de música. Essa daqui realmente ganhou o meu coração. Toda hora eu tô escutando. É bem dançante zona. Tem um feeling de... Ai, como é que eu vou te explicar? Sabe, tipo... Não musicalmente falando, mas sabe o Shampoo quando fazia parceria com alguma diva pop e a música é sempre muito dançante, porque os dois ali têm uma química muito legal na voz? É meio que esse feeling que a música me passa, assim. Who's That Girl? Muito legal. O That é com D-A, tá, gente? Who's That Girl? Ele tem o sample de Who's That Girl, da Ivy? Então, Who's That Girl? eu acho que tem. Eu precisaria ouvir de novo pra confirmar isso pra você, mas eu acho que tem sim. A familiaridade dela não me é estranha. Faz sentido. Bom, vamos lá. Queria falar sobre rapidinho, porque a gente tá umas semanas sem dar dicas e eu fiquei de trazer Chanel, né, da Tyla, que eu amei, o novo single dela. Você coloca a música, filho. A primeira vez que você ouvir, você já vai estar cantarolando essa música, porque o refrão é maravilhoso. No episódio de sexta-feira, eu cheguei a citar sobre Mature, que é o comeback da Hilary Duff, e falei que eu ouvi. Vou falar pra vocês que é a revolução do pop? Não. É justamente o que Hilary Duff sempre trouxe nos anos 2000. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu cheguei a comentar, né, que o último álbum dela foi muito bom, Breathe In, Breathe Out. Ele realmente... o pop morreu quando vocês deixaram esse álbum flopar, que é um álbum maravilhoso do começo ao fim. E aí ela veio com Mature. Achei a letra divertida, né? Que ela fala sobre ser trocada por uma novinha. E quem nunca... E fala mal do cara que ele tem... que ele é leonino com toque de escorpião. Ou seja, ele meteu pau em tudo que eu mais odeio no mundo. Leonino ele sou e escorpião. Caramba! Eu sou escorpião. Eu sou leonino. E eu sou escorpiano com ascendente leão. Entenderam? Yes. Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, pra quem curtia Hilary Duff lá dos anos 2000, vale, assim, ouvir, sabe? É gostosinha. E também fica a dica de Band-Aids, da Katy Perry. Katy Perry que voltou aí. Lançou um clipe super divertido, bem patati patatá. Patati pataterry, né? Que chamam ela, que é aquela... Aquele clipe... Gente, clipe Katy Perry. É divertido, você começa a ver quando você vê... O clipe acabou e você gostou da música. E você tá dando risadinhas. Exatamente. É bem clássico Katy Perry, que ela vai se machucando ao longo do clipe. E você fica, tipo, e a música se contorcendo. É boa, né? E a música é boa, gente. Realmente, vocês que meteram um pau no 143... que eu defendi aqui, o Band-Aids, ele traz a Katy Perry antiga, aquela Katy Perry divertida, com hit, tem muito potencial de hitar. Se não hitar, é porque vocês estão na modinha de odiar a Katy Perry, e eu acho que já passou, já acabou e não tem mais graça. Eu ia indicar um funk que eu estava viciado, mas eu não vou pra indicar. Gente isso. Não vou indicar porque... Por quê? Mudou de ideia? Porque eu tava ouvindo. Aí eu fui ver quem fazia parte. E aí esses funks hoje em dia, gente, tem 10 pessoas no cantando. Sim. E aí eu vi que uma dessas pessoas, ela tá acusada... Acusada não, né, no caso. Ela agrediu uma mulher. Então aí eu parei de ouvir.
deixei de viciar e fiquei com ódio que eu não pude indicar. Então vai ficar pra próxima, que é uma música que tá irritando aí. Vai ficar pra nunca, né, no caso. Deixar pra nunca, né? Deixar pra nunca, é melhor mesmo. Olha, eu tenho 2 indicações que eu esqueci que eu ia trazer aqui, porque, enfim, eu fiquei viciado nessa menina tem uns anos. E aí ela lançou o EP de Folded. É a Kehlani. Ai, maravilhoso. Essa música lançou mês passado. Eu demorei pra escutar ela. E tipo assim... Nossa. Ai, uma eu já indiquei Folded aqui, eu muda. acho. Eu não lembro. Indicou, mas eu não lembro. Vale falar do EP, porque ela lançou... O EP é muito bom. Muito legal, né? E recentemente ela lançou uma outra música, agora foi no dia 7 de novembro. Cara, essa mulher, ela lança música toda hora. Porra! Ela lançou Out the Window, que é muito boa também, sabe? E aí eu paro pra pensar, gente, que essa mulher, ela tá on fire, né? É álbum, é single, é EP. Eu falei, meu Deus do céu. Folded tá sendo aí o maior hit da Kehlani até hoje. Atingiu o top 10 da Billboard. Eu acho que tem mais de um mês, amigos. Eu acho que tem uns 3 meses essa faixa, porque ela foi crescendo. Mas ela lançou o remix, tem participação de Brandy, Jojo. Ela fez vários, um EP de remixes e cada faixa é com um artista diferente. Tipo, tá Toni Braxton, Jojo, Neo e a Brandy. O peso, né? Vocês sabem por que Folded hitou, pariu, né? Pesadíssimo. Porque hitou no TikTok. Então, exato. Por isso que é o maior hit dela. Inclusive, eu me deparei o último hit dela, o hit do ano passado dela, aquele After Hours, também tinha hitado no TikTok. Sim, por isso que virou. Que tem até um remix com a Ludmilla. Eu fui impactado no TikTok essa semana. Depois procurem lá, eu não sei qual foi o perfil que colocou. Mas fizeram um remix de Folded com We Belong Together. E aí, gente... É maravilhoso. Vai lá, procura no TikTok, Folded com We Belong Together, que, gente... Só falando rapidinho que esse final de semana tivemos Afropunk, e aí teve show da Tems e da Coco Jones. Gente, a Tems é um fenômeno no palco, é um absurdo. A energia dela, um show maravilhoso, muito bom. E o da Coco Jones, a Coco Jones é linda, canta absurdamente bem, mas eu senti a energia meio low, sabe? Tipo, não animou. Porém, foi um bom show, ela é linda demais. Só que eu senti isso, que a Tems talvez tenha uma energia por não ser americana, né? Ser da África, ela tem uma energia muito... que pulsa uma vibração muito parecida com a nossa de Salvador. Então, o show dela fez mais sentido pra mim ali e foi muito legal de assistir. Só queria comentar isso. Tudo. Vamos lá aos comentários, né, Vamos! Do último episódio. Olha, audiência, você que chegou nas indicações aqui, vocês não falaram da Ludmilla, vai ter, reforçando aqui, vai ter um episódio dedicado a Fragmentos, novo projeto da Ludmilla, tá bom? Bora os comentários agora. Segunda-feira vai sair. A Mila comentou lá no Spotify, falando do último episódio do Tiny Desk, que a gente recebeu a Sara Oliveira, ex-MTV, e tá aí apresentando o Tiny Desk Brasil. A Mila comentou assim: o Ney no Tiny Desk foi emocionante e a Sarah é tão carismática. Amo que ela pediu o review do álbum da Lily Allen, que ainda estou esperando. Mila, tá aí que você pediu. E ela pediu também: quero ver Pitty, Lineker e os Garotinhos, que acabaram de lançar EP com Gilberto Gil lá no Tiny Desk Brasil. Espero que a Sarah anote também essas dicas, porque eu gostei de todas elas. Lembrando que ela vai só anotar, gente, mas ela não pode curtir, rir e nem reagir a comentários. O NJ dela é babado. Olha, também no episódio que saiu agora, do Pitch Doc de segunda, veio o Iago MM, comentou o seguinte: eu amei o álbum After the Sun Goes Down, do Khalid. Desde o Free Spirit, meu favorito, eu não curtia tanto um trabalho dele. O álbum realmente é um pouco extenso. Entre as faixas 9 e 13 dá uma cansada, mas volta com Yes, No Maybe, que é uma delicinha. E termina com Nobody, com um house que me surpreendeu. Concordo, realmente tem ali essa meiuca aí do 9 pro 13, acho que podia ter reduzido, né? Podia dançar em 2 partes. Parabéns, aí a gente ia ficar parabéns feliz, mas muito obrigado pelo comentário. Parabéns, tá rolando um fenômeno interessante, né? As pessoas pararam de comentar no Instagram e agora vai comentar no Spotify. Só no Spotify. Exato. Antigamente era o contrário. Tá dando muito parabéns pro Iago, hein? Caramba, Levi. Parabéns, Iago. Parabéns, tá? Parabéns, Iago. Parabéns.
Aí leia mais um aí, eu não quero ler Ivan. não, tô com preguiça de abrir o Spotify. Vamos Nossa, lá. você não lê mais comentário de ninguém, Não, Santana. hoje eu tô tá cansado, reparando isso, tá né? cansado, hoje, tá chovendo. hoje e 3 semanas, né? É que Você na tá Eu vou Bahia- ler um comentário em homenagem ao Ei, Santana. que isso, Santana, eu ouvi. Na Bahia tá chovendo, e aí... Tá. Entendi. Não, pelo amor de Deus, tá chovendo, e aí... eu tô cansado. Não Achei quero que ele ler ia nada, não. criticar. O atendimento aí é diferente, né, amigo? Oi! Aí eu não quero nem comentar essa treta, porque eu já briguei com... Ai, meu Deus. É só esse meu recado. Meu Deus. Vamos lá, gente. O Igor comentou lá no Spotify, para o terror do Xande Santana, ele comentou, eu sei que esse álbum já faz 5 meses, mas faça um pitch doc sobre o da Edson Ray, please. Tá Inclusive vendo, veio no Santana? Brasil, ela tava em São Paulo Ela semana tem passada. público. O Santana diz que Pô, ela não amigo, tem público, eu vou te e esse responder álbum é ótimo. Eu vou te responder muito sinceramente, eu me esforcei pra ouvir do Khalid. O da Edson eu vou ter que me esforçar 25 vezes mais. Mas eu Não, prometo mas que eu você vou vai gostar. tentar. Eu vou Nossa. Você vai gostar. Eu vou Vai tentar ouvir, gostar. tá bom? Olha, o Valmir Filho, ele comentou o seguinte: eu perdi tudo com um pedido do Alexandre de Pablo do Arrocha. Nunca tinha imaginado e eu acho que ele iria arrasar muito. Queria também Dona Onete, viu? Dona Onete também seria um excelente convidado Amigo, para o Tiny Desk. deixa eu te falar uma coisa. Eu falei do Macaco Sessions. O Pablo tem um Macaco Sessions. Joga no Tá Google, aí. no YouTube, Pablo da Rocha Macaco Sessions. Ele arrasa demais. Pablo da Rocha é um dos maiores vocalistas da música brasileira no século XXI. Eu duvido qualquer pessoa que conseguir alcançar as notas que ele alcança com a qualidade que ele faz. Eu fico tentando me esgoelando na esteira da academia e é impossível. É. E eu queria ler o comentário do Blue Heart, que ele comentou: eu acho o Tiny Desk a cara do café. Queria tanto. Gente, ele desenterrou o café. Inclusive, um beijo, Leila Lopes, né? Um beijo, café, por onde anda. O que é que isso, eu café, amava. amigo? É um artista maravilhoso. Gente, Ai, meu inclusive, eu acho que ele é baiano, amigo. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Ele lançou ali sei no... quem é, eu sei quem ele é, era eu sei R&B. quem Há uns 10 anos ele lançou álbuns muito... Tipo, músicas muito boas. E sumiu. Desapareceu. Nossa, é verdade. Ele Por desenterrou onde uma anda? pessoa, desbloqueou várias memórias aqui agora com esse Um beijo, comentário. Leila Lopes, por onde anda, não sei. Caralho! Fica Nossa, aí. ouvinte, você foi babado agora, hein? Eu amaria mesmo. Eu amava. Ai, Eu amava amo ele, como os gente. comentários são cheios de cultura, referência e informação. Ah. A nossa audiência é realmente maravilhosa. Fantástica. Ai, que E cheia de delícia de shade também, audiência. chapisco. Vocês são o resumo do que a gente é nesse podcast. Então amamos vocês. Muito obrigado pelos comentários. Olha, meus É amores, isso, é gente. isso. Espero que vocês tenham gostado da fofoca. Comentem com a gente o que vocês acharam. Você conhece alguém que já passou por uma situação de traição, de relacionamento? Você já passou por algum? Conta pra gente nos comentários aí uma fofoquinha sobre relacionamento pra gente poder ler na próxima semana. Ia ser feliz, ia ser legal. Olha, pra você que é apoiador, sexta-feira tem mais um episódio pra você. E pra você que não apoia, por enquanto, aguardo Vai se você no fuder. próximo apoio, tá? Que isso? Eu aguardo você no apoio do próximo mês, por favor, tá? Assim que você puder. Seu 13º já vai cair já. E eu sei que você vai gastar apoiando a gente, que aí você vai ter um episódio a mais durante a semana. Mas, segunda-feira estamos aí com um episódio sobre Ludmilos e os fragmentos dela. Beijo. É isso, gente. Boa semana Beijo. pra vocês. Tchau, tchau.